Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, dia 15 de dezembro, quarta-feira, um dia antes de começar o Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 Estados-membros em Bruxelas. Hoje fazemos a antevisão deste encontro e que vai colocar em cima da mesa a criação de um fundo de resgate ao euro, um fundo permanente, a partir de 2013. A análise vai ser feita aqui e agora com a ajuda do José Magalhães, Diamantino Marques, Jorge Landeiro Vaz e Amândio Antunes, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Começo por si, precisamente. Gostava que me fizesse aqui uma antevisão. Antes de mais, o Conselho de Ministros hoje deverão ser anunciadas algumas medidas para a competitividade e emprego, medidas importantes, ainda que os partidos estejam muito relutantes de que essas medidas sejam concretas e que venham a ter alguns efeitos. Essas medidas que espero que hoje saiam da reunião do Conselho de Ministros são precisas e tardam por tardias. Pecam por tardias, dado que a situação que nós vivemos, uma situação de déficits sucessivos, de dívida acumulada, de contração da economia, necessita de um estímulo, porque esta trilogia está ligada entre si. E, portanto, só com o crescimento, só com ações que promovam o crescimento, é que nós conseguimos romper este ciclo vicioso de forma a que consigamos começar a equilibrar as contas, consigamos reduzir os déficits e, a médio e longo prazo, tenhamos objetivos de crescimento económico que permitam ter superávites. Porque enquanto a nossa economia não definir como objetivo o superávit, ou seja, gerarmos mais riqueza do que aquela que consumimos, nós nunca conseguiremos amortizar a dívida que acumulamos e que estamos a acumular permanentemente, porque continuamos a gastar mais do que aquilo que produzimos. Não é? Essa é a teoria perfeita e consegue transformá-la em medidas concretas? De que forma é que se consegue chegar a esse superávit quando neste momento o Governo está a pensar apenas em 0,2% de crescimento, mas as instituições europeias antecipam crescimento negativo? Certo, e isso é mais uma constatação daquilo que tem sido prática no passado, ou seja, a grande divergência entre os números anunciados pelo nosso Governo depois, e as correções que são feitas pelos organismos internacionais e, acima disso, ainda depois as práticas, ou seja, que depois as execuções raramente conseguem esses objetivos. As medidas que devem ser tomadas passam por vários campos. Nós temos que tomar medidas que promovam o investimento. E o que é que pode promover o investimento? Primeiro, temos que ter uma justiça que funcione. Ou seja, hoje em dia está estabelecido no mercado e na sociedade portuguesa que a justiça não funciona. E é uma realidade. Hoje, quem vende nunca sabe se vai receber, porque depois não tem mecanismos que lhe permitam pressionar essa cobrança. Outra medida importante para promover o crescimento e o investimento é a competitividade fiscal. Espanha, vejamos, a Espanha, que está numa situação parecida com a nossa, não é? Já tomou medidas nesse campo. Portanto, já definiu um IRC especial para PMEs, no sentido de promover o empreendedorismo, promover o investimento ao nível das PMEs. Outra medida que é preciso promover é a poupança. Nós andámos durante muitos anos a gastar o que não tínhamos. E os poucos estímulos que existem à poupança, eu com muita pena vejo que o Orçamento de Estado ainda os ataca, nomeadamente os PPRs. Portanto, que são mecanismos que promovem os poucos que existem, as medidas políticas que têm sido tomadas, não é de os promover mais, mas antes de os retirar. E eu acho isso mau. Precisamente ao Conselho Europeu, e o que vos pergunto é se são medidas que vão acabar por acalmar um pouco os investidores ou se ainda assim Portugal está dentro de um saco de que não se consegue livrar enquanto não houver aqui qualquer coisa que abane, seja um FMI, seja uma boa execução orçamental. O que é que vai acontecer? As medidas que vão sair das reuniões que estão previstas, não só a nível nacional como a nível europeu, poderão lançar alguma calmia temporária sobre os mercados, porque as necessidades de financiamento atuais também são poucas, não é? As de 2010 estão satisfeitas, as de 2011 só lá para fevereiro, março é que começam a acentuar-se. Portanto, acredito que nesta passagem de ano, né, nesta época, que as coisas se acalmem um bocadinho. Mas não vai ser solução. Não vai ser solução, porque o que está aqui em causa é
não só, como disse ali o professor, a ausência de projeto nacional, mas também uma ausência de projeto europeu. Portanto, a Europa também não sabe bem para onde é que quer ir. Portanto, Não sabe, ou há alguns que sabem para onde querem ir e esse caminho é completamente diferente para onde os outros querem ir? se o sabem, estão a tomar uma posição muito individualista, porque a Europa, a razão de ser da Europa não é o individualismo. Ela apareceu, portanto a União Europeia apareceu para criar uma união de Estados e não voltarmos àquilo que era antes da CEE, ou ainda isso recuarmos mais um bocado antes da Primeira Guerra Mundial, né? Em que os Estados se defendiam, quase que faziam muralhas, né? Nas fronteiras para se defenderem uns dos outros, não só em termos militares, mas também em termos económicos. Portanto, eu penso que a solução de Portugal passa pela solução da Europa. E, portanto, não o governo português ou o Estado português só por si dificilmente encontrará uma solução viável. Pode ajudar, mas não chega. A Europa, este impasse que se mantém de uma forma permanente e desde há longos meses... Mas impasse em relação a quê, Em especificamente? relação à definição de uma política, à definição de objetivos para a própria Europa. Portanto, é que a própria Europa não sabe o que é que vai ser depois da crise. Nem sabe Neste exatamente... momento, qual é a preocupação? É ou não resolver É cada a um crise? defender-se. Ou seja, na Europa o que estamos a verificar é que cada país está a tentar defender-se. Defender-se dos seus problemas, defender-se dos seus dificuldades de financiamento e não está a haver aquela solidariedade que serviu de base à criação da União Europeia. Vamos terminar o raciocínio no próximo Conselho Consultivo? Certo. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa presença. É sempre um gosto ter-vos aqui. Foi a antevisão do Conselho Europeu que reúne esta quinta e sexta-feira em Bruxelas os líderes dos 27 Estados-membros neste Conselho Consultivo de quarta-feira, dia 15 de dezembro.